E aí galera, mais um vídeo aqui. E hoje eu vou falar toda a história de Dark Souls 1. Como assim? Eu vou tentar explicar toda a história de Dark Souls 1. Eu sei, é complicado e também não vai dar view nenhuma, mas fazer o que? Nós é um canal pequeno, nós não tem nada a fazer, então bora nessa. E eu também tô um pouco sem ideia de vídeo, então bora nessa, tô usando. No início do canal eu prometi que eu ia fazer um vídeo de Dark Souls e aqui tô eu. De volta, vamos nessa. Vamos falar do início de Dark Souls. No início de Dark Souls não havia vida alguma. Só havia dragões, né? Dragões não eram seres de vida e árvores gigantes. Isso é muito doido, mas é só isso. Então surgiu a vida. Surgiu a chama, e com a chama surgiu a vida. Ela criou 4 seres e cada um deles ganhou uma certa parte do seu poder. O primeiro seria o Lord Green, ou Deus Green, que seria o deus da luz, mais ou menos. Tipo o deus da luz de qualquer um. Todo jogo, toda coisa tem um deus da luz, e o Green é o nosso, tá? É de boa. Terceiro seria o deus da morte, Nito, que seria mais ou menos o deus das pragas e da morte. A terceira seria a deusa Aizalith, a deusa da vida. É meio doido, mas cada um deles representa cada um desses elementos. E por último, o Pigmeu Furtivo, que é o deus da escuridão, ou a representação da escuridão. Mas ele é diferente do resto dos outros deuses, mas vamos explicar. Após um tempo, os Lords tentam entrar em guerra contra os dragões. Tipo, os dragões eram seres imortais, então era complicado. Nessa guerra, cada Lord tenta matar os dragões, mas não dava. Eles são seres imortais, não conseguimos formas de matar eles. Até que um certo dragão traiu todos, que seria o Sif, o dragão sem escama. Ao trair, o Sif revela a fraqueza dos dragões, que seriam os raios. E ao fazer isso, Green dá para o dragão uma parte de sua alma. Com o segredo dos raios, cada um usa seus poderes para atacar. Green atira raios nos dragões, Sif cria uma nuvem de morte, Gaizelith ataca todos com chamas ardentes. Enquanto os dragões estão sendo extintos pelos antigos lords, o pigmeu furtivo começa a dividir sua alma com os seus irmãos pigmeus, que foram criados junto com ele. É meio complicado. Após dividir a Dark Souls, cria-se a era criando uma nova espécie, que seriam os pigmeus, e com o tempo seriam os humanos, porque os pigmeus são humanos primitivos. É meio doido, mas é como se fosse a humanidade de Dark Souls, é complicado. Após um tempo, eles ganham dos dragões e levam os dragões a quase a extinção, assim, é complicado. Após isso, Gwyn cria um reino chamado Anorlondo e divide. Durante a criação de Anorlondo, nós ganhamos a mais uma era, chamada a Era do Fogo agora. Nessa era, Gwyn, os seus reis, deuses, sei lá, meu doido, aí nós estamos de boa. Cada lord domina cada área, como o Nito. O Nito tem suas tumbas, sei lá, os seus túmulos dos gigantes, pra ser exato, aí é foda. Mas cada era tem seus negócios. O Gwyn aproveita e também escraviza alguns gigantes, sim. Ele escraviza, não estou mentindo, isso está na lore. Ele não é um herói do bem, ele é um herói do mal, então não fique achando que esses personagens são certinhos, são tudo um bando de desgraçado, tá?
E se você não estiver entendendo o que são essas lore, essas eras, mais ou menos, em Dark Souls não existe uma linha do tempo total, então são divididos por eras, sei lá. Tal era era do fogo, tal era dos dragões, entendeu? São só divididos assim, então não tem que criar uma linha temporal, porque a maioria desses bichos são imortais, então não dá pra definir a idade deles. Sei lá, alguma era pode ter passado 3 mil anos, 14 mil anos, por aí, então é complicado, tá? Durante a Era do Fogo, Gwyn divide sua alma com 3 reis que fundou a cidade em New Wondo. New Wondo, é esse mesmo. Complicado. No futuro que se tornaria Abyss War, mas ainda não aconteceu isso. Durante esse período ainda, Gwyn dá uma casa pro nosso querido Sif, o dragão, que é um desgraçado, mas durante essa casa ele cria meio que um castelo pro dragão, e o dragão começa a viver lá. E continuaria fazendo algumas experiências que no futuro dariam problemas, mas ainda não aconteceu, aí é foda. Durante esse período, Gwyn cria seus 4 grandes cavaleiros, que seriam os cavaleiros mais fortes. Os lanceiros, vice-versa, os cavaleiros mais fortes do reino. Vamos falar sobre eles agora. Nós temos Osten, que é o lanceiro mais rápido do reino. Ele tem a lança maior do reino e também é o guerreiro mais rápido. Seguindo por Astórias, do Abismo, que ele tem a espada mais forte, sei lá, ele é o tipo líder dos grupos deles. E ele é o melhor cavaleiro. Também tem a Cruit, que é a melhor assassina do reino. É tipo um assassino forte pra caramba. Então é o assassino mais forte do reino. Cada um deles é bom em alguma coisa. Sim, nós também temos Golg, o Olho de Falcão. É conhecido como Golg também. É foda. Ele é o único gigante vivo de Dark Souls. Cada um deles é melhor em sua área. Cada um tem um anel. Por exemplo, o Osten possui o anel do leão. O Astorius possui o anel do lobo. A Kilent possui o anel da vespa. O Goth possui o anel do falcão, que é também muito forte. Cada um deles possui uma arma dada pelo próprio Gwyn e uma parte de seu poder. Então alguns não são humanos, então são os mais fortes que nós temos da série Dark Souls. Eles são tipo o auge do auge, entendeu? Os mais poderosos, os melhores dessas coisas. Estou explicando isso porque daqui para frente eles vão ser muito importantes, então fiquem alerta. Durante a história de New Wondo começa a usar um poder negro, que seria o poder da Serpente das Trevas. Sim, um poder de uma serpente ancestral que busca trazer a Era da Escuridão de volta. Com isso, New Wondo cria a Era da Escuridão. Gwyn manda um mago que meio que imunda a cidade, tornando ela meio cru negócio. Então, durante esse período também cria os Abysm Walker. Sim, é um período que acontece na história, mas é meio confuso, então eu botei aqui porque pode estar certinho na hora. Durante essa era, Gwyn briga com seu filho, o Rei Esquecido, que não será importante na hora de Dark Souls 3, mas eu não vou citar aqui porque teria spoiler de Dark Souls 3, então não vamos falar muito dele, mas só digo que ele foi esquecido pelo seu pai, por amar dragões, só isso, é só isso que vocês precisam saber. Ainda durante essa era tinha um Calamity, que era um dragão gigante e um dos mais fortes dessa era, vivia todo tempo atacando. Ele era um dragão irracional, então não tinha meio racionalidade, mas era um dos mais fortes dragões. Tinha vários poderes e será importante um pouco mais para o lore, então vou explicar que nessa área ele já estava atacando cavaleiros, lutando contra coisas. Os filhos mais importantes do Gwyn serão o Gwyndwin, que é o filho homem do Gwyn, eu sei, parece uma menina, ou Griffith, mas é foda. E Gwyndovere, que será muito importante. Mais pra frente eles vão ser muito importantes da hora, então vamos continuar a linha do tempo, que é complicado. Vamos começar falando agora da era pós-fogo. Nessa era o fogo começou a se apagar, sim, é complicado. Após o fogo começar a se apagar, Gwyn manda a Izelith tentar pesquisar de um jeito de manter a chama acesa, a bruxa de Izelith. Um pouco depois. Enquanto isso, meio que o nosso querido cavaleiros favorito, Geralt e Astorias começam a se apaixonar, que é um dos arcos que vai ter. E Astorias adota um lobo chamado Sif, que é um filhote de lobo, que é muito fofinho. Que no futuro se tornaria o lobo Sif, mas por enquanto ainda é um filhote. Os reis do abismo finalmente se tornam criaturas abismal, que seriam meio que as criaturas do abismo, finalmente, completamente, é bizarro. Durante esse período é onde começam as maiores tretas. Surge a maldição dos Undeads, que seria meio que uma maldição. Undeads são seres imortais em Dark Souls, por exemplo, eles não morrem nem... A única coisa que não pode acontecer é o Undead perder sua determinação, seu sonho. É tipo um protagonista, se ele desistir do seu sonho ele se torna um Undead, simples.
O Undead é um ser vazio, sem. Não, um Undead não, um Hollow, mais ou menos especificando. Pois é, foi errado, foi mal. O Hollow é um ser vazio sem alma. É como se ele entrasse em depressão. Se ele entrar em depressão, ele se torna um Hollow para sempre. É complicado isso. Enquanto isso, um cavaleiro do Ravel decide fazer uma rebelião contra o Sif, o dragão, tentando matar o Sif. Gwyn impede, mas isso é incrível. Esse cavaleiro faz uma rebelião porque ele estava fazendo experimento com pessoas inocentes. E o cavaleiro do Ravel também era um caçador de dragão antigamente, então era meio complicado. Mantemos um dragão que fazia experimentos com pessoas inocentes num reino, é complicado. Mas ele é aprisionado numa torre por culpa do Lord Gwyn. De vez matar aquela lagartixa desgraçada que torturou 1 milhão de gente. É complicado. Horacila finalmente adquire a experiência e começa a experimentar o Undead. Depois de muitas experiências por muitos anos, Horacila encontra um humano primitivo, que seria o Pigmeu furtivo. Sim, ele está vivendo. A Dark Souls descarregou com o tempo, então o Pigmeu estava sem poder, ele estava morto na realidade. Ele começa a fazer experimento e o Pigmeu acorda, alimentando da escuridão das pessoas que Horacil torturou. Sim, é bizarro. E por causa disso acontece uma explosão, e por causa desse pecado de ter torturado o humano primordial, que seria o pai da humanidade, o Pigmeu se torna um ser abismal, conhecido como Anos, o pai do abismo. É complicado e durante esse período as criaturas do abismo começam a se espalhar. Por enquanto, na torre de um grande cavaleiro, o Goff, nosso querido arqueiro, tem um capacete colado em sua cabeça por causa porque ele ser um arqueiro gigante. E isso é muito triste, ao mesmo tempo muito... E é preso numa torre durante esse período. É muito triste e muito deprimente ao mesmo tempo. Durante esse período, a Tória faz um pacto com os Abirsm Walker. Mas na verdade era um pacto falso, só para pegar um anel que dava a habilidade de andar no abismo. E ao mesmo tempo ele adquire o poder do Lobo Sif, que é muito da hora. Astorias, que é o maior guerreiro do reino, é mandado para enfrentar o pai do abismo, Anos, que estava causando um problema. Astorias vai enfrentar Anos e tem uma terrível batalha com eles. Mas acontece algo terrível. Sif é meio que ferido, Astorias está com o escudo, Astorias quebra o braço e é infectado pelo abismo, se tornando uma criatura que vai ter na DLC, que eu não vou tentar explicar tudo aqui, senão seria spoiler. Após isso, o pobre Lobo Sif fica rodeado de criaturas negras, mas que seria salvo com um certo personagem que ainda não chegou nesse tempo ainda, que depois eu vou explicar no vídeo quando eu fizer a história do nosso Undead. Então vamos continuar. Após um tempo, o Astorias é morto por um grande guerreiro e o pai do Anos também é morto pelo Astorias, é simples assim. Aí complicado, a Kirut morre junto com o túmulo de Artorias, que é muito triste também. E mais embora. Agora o próximo período. Após a bruxa deve testar muitas coisas, ela acaba causando uma explosão, criando meio que uma nova raça, os demônios de Dark Souls. E isso é uma confusão porque os demônios destroem tudo. Então, não vendo outra opção, Gwyn deixa o seu reino a Norwund com seu filho Gwyndwin, que é muito complicado ao mesmo tempo. Após deixar o reino na mão do rei Gwyndwin, que era para governar nas sombras, que o Gwyndwin é assim, é foda, o rei Gwyn decide se sacrificar na chama, sim, para poder salvar a Era do Fogo. Após se tacar na chama, ele se torna o primeiro Lorde das Cinzas, que seria o primeiro título dele, é complicado. E na luta final nós teremos que enfrentar ele. Ele meio que sobrevive e se torna meio que um Hollow, eu não entendo essa parte direito da lore, mas é complicado. Após a explosão da caldeira no negócio, acontece meio que a criação dos demônios e surge uma guerra entre os demônios e o negócio. Antes do Gwyn se sacrificar na chama, meio que os cavaleiros continuam guerreando contra os demônios, de algum jeito eles dominam os demônios e criam meio que um asilo para os undeads. É meio complicado, mas é meio doido. Depois de criar esse asilo para os undeads, eles colocam demônios para viajar. E nós chegamos finalmente à história do nosso principal protagonista de Dark Souls, que seria o Undead. Eu deixarei isso para falar do próximo vídeo, galera, mas isso foi tudo. Eu resumi um pouco da história de Dark Souls. Claro que tem coisas faltando, mas é porque eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre as coisas que estão faltando. Falou aí, galera.